Olá, pessoal! Hoje o papo vai ser especial. Vamos falar sobre caminhada com Deus, propósito e como a fé pode transformar o jeito que a gente enxerga o mundo e as nossas lutas do dia a dia. O convidado de hoje é o Caio, do projeto Entre Cruzes e o Mundo, um trabalho de esperança e vida real, onde a fé deixa de ser só teoria e vira prática. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Também estou com ele, nosso querido professor André. Salve, salve, pessoal! Ô pessoal, eu estou recebendo um convidado muito legal, muito show de bola. Entre a Cruz e o Mundo, estou recebendo o Caio, seja bem-vindo. Mano, muito obrigado, né, pelo convite. Quero que você fale um pouquinho, cara, como é que foi esse... Por que você decidiu começar a falar de Deus nas redes sociais? Quero que você conte um pouquinho dos teus projetos pra gente, o que te levou a você começar a querer seguir esse caminho cristão. Eu vi que você colocou ali bastante coisa, que você também é um gamer cristão, você tem um projeto de música. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente dos teus projetos. Cara, o projeto começou com o decorrer do tempo e o desejo do coração estar espalhando a minha fé, aquilo que eu acredito, né? De maneira boa, consciente, que fosse bem tranquilo, né? Porque a religião tem muitas polêmicas por aí, né, gente? Até é meio ruim querendo debater e colocando ela abaixo, assim. E eu queria trazer uma versão tranquila, tipo assim, cara, eu tenho a minha fé e você tem a sua, e tá tudo bem, sabe? Tipo assim, é um ambiente bem tranquilo de poder conversar e dialogar, sabe? Em lugar seguro na internet. E como é que tá sendo a recepção das pessoas? Tipo, as pessoas têm gostado, têm deixado bastante mensagem positiva? Como é que tem sido isso pra você? É, as pessoas têm mais curiosidade, né? Porque normalmente as igrejas no Brasil são pentecostais, né? E eu sou de uma linha reformada, da igreja presbiteriana no Brasil. Então as pessoas têm curiosidade tipo assim, nossa, como que é essa igreja? Como que você acredita? Tem o tal a doutrina da peregrinação, calvinismo. Toda vez que, tipo, eu cito presbiteriana, é a primeira pergunta, assim, nossa, mas e a peregrinação? Daí essa é a maior curiosidade das pessoas, por enquanto. Legal, bacana. E você pensa também em trazer outros tipos de conteúdo? Né? Você tem uma outra parte de música que eu vi também, ou só focar realmente no conteúdo cristão e tudo mais? O meu foco, por enquanto, é o meio cristão, né? Mas eu acho que as duas podem se fundir alguma hora, né? Fazendo composições cristãs, ou então, quando as pessoas começar, tipo, a acompanhar mais, querer montar um grupo, né? Porque a música funciona mais em grupo, né? E Com certeza. assim, montando uma equipe seria melhor, né? Sim, sim. Bom, quero abrir agora para perguntas. Thalita, professor André, acionar. Pode perguntar, Thalita. Falando na questão da música, você toca algum instrumento? Como é que funciona? Eu toco guitarra, é o que eu mais estudei, né? Guitarra e violão. Mas aí já aprendi as variantes, né? Por exemplo, contrabaixo, já aprendi um pouco de bateria. Arrisquei alguns instrumentos clássicos, tipo violino, mas não é minha área. Mas a guitarra é o meu foco, assim. Daí, assim, você cria suas próprias músicas, tem uma banda, como é que é? Não, eu já tive banda na adolescência e juventude, né? Mas agora, com a família e filho, é mais difícil. Então eu fico mais em casa e tocando na igreja também, né? De certa forma, é uma banda, né? Que a gente tem na igreja. E eu toco mais as coisas de cover, sozinho, versão guitarra, e de improviso também. Eu coloco uma base de fundo e fico tocando. Legal, eu já vi um projeto dele da guitarra, vi há pouco tempo, inclusive um pouquinho, acho que foi ontem que eu vi que a tua outra página olhou meus stories, quem que é esse? Aí eu vi que era você que tava lá com a guitarra, eu achei muito legal. Que bacana que você tem esse lado do instrumento. Eu produzo músicas só que com inteligência artificial, né, bem diferente, mas admiro muito quem toca um instrumento. Eu tentei algumas vezes aprender guitarra e eu fiquei só nos acordezinhos mesmo, apestando a hora que tinha que chegar lá, dobrar o dedo, não ia. Realmente quem sabe um dia eu volto, eu tenho muita vontade.
O problema é só um pouco de tempo agora porque sabe que o começo é meio cru, né. Então eu lembro quando eu fazia aula de guitarra, tinha lá o "Hey dor, eu não te escuto", 3 acordes aquela música, tem da Cássia que é saudoso, você fica lá "rararara", só fica a música inteira, só não essas beleza, mas agora, quando envolvia a tal da pestana, aí eu lembro que eu já estava tocando algumas músicas com pestana, mas estava ficando mais ainda aquela coisa, assim, aí eu parei quando era mais novo, estava na escola ainda, aí na pandemia eu decidi retomar, aí também acabou que o professor também, não estava dando certo os horários comigo, aí eu também tive que parar, mas eu sempre gostei de música pra caramba, né. E um cara que gosta de música que tá aqui é o professor André, né, professor? O professor André é apaixonado por rock and roll e tudo mais. E aí, professor? Ah, tem tem os meus gostos especiais, né. Sendo música boa, qual estilo tá valendo. Mas pegando essa vertente cristão aí, Caio, que você falou, o que que você gosta de ouvir e tudo mais, assim? Você gosta eu gosto muito da Aline Barros, o pessoal fala muito é meio clichê, mas eu gosto das músicas dela. Eu gosto da Grupo Voices, acho que tem umas músicas bem legais. Aqui você já tem o Festival Promessa, que todo ano, pelo menos, eles fazem uma edição, é sempre bonito, já assisti umas 2 vezes, eu acho super legal. O que que você gosta de ouvir dessa vertente cristã aí, e tudo mais? Cara, eu gosto muito do Projeto Sola, não sei se você conhece. Não gosto. Não. Gosto muito do Grupo Ipalva também, de Piralfa, e o Purpose também. Eu gosto mais dessa linha, assim, dessas músicas. A Limbás conheço também, já citei muito no áudio dela, né. Ela chegou um tempo que ela estourou ali, né. Mas hoje é mais o Projeto Sola que eu escuto. Sim, sim. É, que a Aline Barros ela foi uma das pioneiras, né, o pessoal costuma lembrar dela, muito assim, por conta que ela foi uma das primeiras, fez sucesso, tem aquele show que ela fez lá na Coreia, tem o DVD dela, tudo, então eu lembro, assim, que era numa época que a gente acha que a gente pensava que a música gospel não poderia crescer, e ela surgiu como uma das pioneiras. Grupo Voices também era um grupo bem legal, que eram umas meninas que cantavam, não sei se o André e a Thalita chegaram a conhecer, mas eram umas moças que cantavam, assim, mas era uma música mais pop, e aí você pensa assim, era legal as letras da música, né. Tem acho que agora faz sucesso a Rosa e Saron, faz bastante sucesso, o pessoal sempre coloca. Tem muitas bandas, assim, sendo que quando você vai nesses festivais de música católica, música evangélica, você sempre vê muito grupo de jovens, e sempre é um estilo musical, assim, muito bonito, muito legal. A gente teve agora, no final acho que faz 2 anos seguidos que a gente tem no SBT, aquela virada do ano com músicas, gospel e tudo mais, que agora me fugiu o nome do festival, que agora esse último foi na Arena Corinthians, você viu, cara, lotado, estádio, pessoal cantando. E é muito legal você ver isso, né, então sair um pouco ali de ouvir aquelas músicas que a gente tá acostumado final de ano, de sertanejo, funk, e ouvir uma música gospel, né, pra começar o ano com uma fé renovada, né, então acho muito importante isso, essa questão. E eu quero saber de você, Thalita, o que que você escuta, assim, que você curte muito agora pegando essa linha mais, mais católica, mais, digamos assim, mais cristã, o que que você curte ouvir? Ah, eu gosto bastante dos Arautos do Rei. É um quarteto da Igreja Adventista. E já tiveram várias e várias e várias formações, mas essa última formação agora tá bem boa. É um grupo já bem antigo. Eu não lembro quantos anos eles têm, mas assim, já tiveram várias formações e tem uma música muito, muito, muito boa que eu gosto bastante. Eu não vou lembrar o nome, talvez eu envie depois pra vocês. Que eu me lembre, eu já ouvi sim a Aline Barros, teve uma época aí que eu ouvia bastante. Tem agora um cantor muito específico que eu também não vou lembrar o nome, porque faz muito tempo que eu não ouço nada dele, nenhuma notícia, nenhuma informação, ele deu uma sumida aí. Mas ele também tem músicas muito boas. Mas eu acho que Arautos do Rei, pra mim, é maravilhoso. Alguém já escutou? Eu não escutei, se eu aqui já. Você escutou, Caio? Não, essa turma não foi eu. Essa eu vou dar uma pesquisada depois. Eu sei, professor André, o que que você escuta de música cristã e tudo mais. Indo pra essa pegada mais religiosa, gosto muito do Skylight, que é uma banda de white metal, né, então
uma música mais animadinha, e o clássico POD, né? E On Salvation, outros hinos também gosto, porque eles dão um visual mais new metal ali, puxam ali pro estilo do Linkin Park. E também eu vou ali pra umas coisas mais, assim, underground. Então tem o Powerwolf, que mesmo tendo letras que flertam ali com a questão da mitologia, eles têm muitas músicas também que exaltam bastante a religião cristã. E tem umas bandas mais de doom metal, que daí é a versão como se fosse o pessoal que tá lá fazendo você vai se lembrar, Henrique, porque é do show que a gente foi no Blood. Só que eles fazem com orações em grego ortodoxo. Então deu uma boa variada. Legal. Só cata um nome impronunciável com um monte de X e Z. Se eu for me lembrar só agora. A gente tem diversos artistas hoje gospel. Hoje o YouTube abriu uma possibilidade, Spotify abriu uma possibilidade de muita gente postar o trabalho autoral. Isso tem tornado um trabalho bem bacana. Você citou Scarlett, né? Que, inclusive, eu recentemente estava aqui em Curitiba fazendo show, né? Infelizmente eu não pude ir, mas queria ter muito assistido. Eu gosto muito de Scarlett também. Acho que esse o Caio conhece? Scarlett. Conheço. Scarlett é muito boa, umas músicas assim mais heavy metal, mas aquele heavy metal cristã, né? E cristão que a gente costuma ouvir músicas de superação e tudo mais, né? A gente tem John Osborne também, que tem One of God or One of Us, né? Que a gente tem que lembrar o grande sucesso que foi essa música, Se Deus Fosse Um de Nós. Então, a gente tem diversos artistas aí. Kelly Clarkson também fez uma música também cristã. Muitos artistas já fizeram músicas cristãs que muitas vezes a gente escuta e a gente não se assemelha à letra porque é em inglês, mas aí quando a gente vê a tradução, estamos falando Nosso Senhor, Deus e tudo mais. Eu acho isso muito bacana, muito legal. E agora eu quero mudar um pouco o tema aqui, falar, você, e o que que você gosta de ouvir fora saindo um pouco da área cristã, assim, o que que você curte? Você curte aí os heavy metal mais pegados? Você curte mais pop? O que que você gosta de ouvir, Caio? Eu gosto de rock também. Alguns. Cara, eu não tenho um estilo preferido, cara. Às vezes tô escutando uns metalzão pesado, outras horas tô mais melancólico. Acho que depende do momento, mas o rock tá sempre ali, só. E eu escuto música pop quando alguém faz o cover versão rock, sabe? Às vezes tem alguns caras que fazem a versão, daí eu gosto de escutar muito essas coisas. Ah, legal, você curte bastante as bandas cover, eu também gosto de ouvir as outras versões feitas através do rock. Eu gosto de ver música quando eles transformam pra country, eu acho muito legal, eu sou apaixonado por música country, eu gosto quando pega uma música pop e faz essa remixagem pro country, acho muito legal. E você, professor André, o que que você tá ouvindo no momento? Olha, eu tava recuperando aí os bons tempos do Ghost. Do Ghost, olha só, caramba. E você, Thalita? Ah, meu negócio é K-pop. Eu gosto também de pop, Lady Gaga, Katy Perry. Só que pra mim, realmente, o K-pop tá um nível acima. A Thalita é K-pop, aí eu tô tentando puxá-la pro lado, tirá-la um pouco do lado sombrio da força e levar ela pro lado correto, né, ela tá no lado sombrio ainda, então levar ela pro lado certo, né, que é o lado do rock and roll, né, que Ai, calma aí, agora você fala, calma aí, não. Não, mas eu tive boas referências de rock pelo meu tio. O Angra, o AC/DC, Sepultura, o Kiss. Eu tive muita referência boa. Eu gosto também. Só que meu negócio é K-pop mesmo. tá certo. Não, eu falo brincando aqui, mas na verdade é ao contrário, ela que tá me levando tirei o dedo do lado negro da força e me levando pro lado da da luz. Mas brincadeiras à parte aqui, né, a gente fala brincando, mas a gente sabe que o rock, todo estilo musical, ele tem as suas referências, a sua história, e isso é muito legal, né, que a gente tem a música ela é uma forma de você fazer um devocional para Deus de uma forma muito mais forte. Quando a gente canta, a gente tá na igreja, a gente canta, a gente sabe que a energia que passa é uma coisa extremamente positiva, né, para todos nós, né. E vamos lá, eu
Você falou também dessa questão e você também é o cara dos games. Eu vi que tem um controle de videogame na tua logo. Você vai trazer conteúdo de videogame ou ainda não pensou nessa possibilidade? Cara, eu já trouxe, acho que o primeiro canal que eu tive foi de games. Aí eu mostrava, né, jogos de videogame, RPG, Magic e tudo mais. Só que achei que acabou com sua certa criatividade, sabe? Tipo, Uhum. cara, será que alguém quer ver eu, tipo, ligar o videogame e jogar, sabe? Tipo assim, e eu não consigo trazer tanto conteúdo, assim, é questão empresarial, né? Porque você vê os youtubers de games, eles falam muito das empresas, do conteúdo do jogo, e eu não tenho tanto esse lado da vontade de pesquisar sobre esse lado. Eu gosto mais de jogar e da parte do entretenimento. E aí eu quis voltar pra parte religiosa, porque essa parte eu tenho vontade de estudar, sabe? Eu tenho livros de teologia, eu pretendo organizar minha vida pra estar estudando, fazendo a faculdade de teologia mesmo, sabe? Então eu acho que eu tendo propriedade do assunto, eu tenho mais conteúdo pra trazer, sabe? Do que simplesmente criar entretenimento jogando do nada, você sabe? É, eu sei, o canal de games eles tiveram realmente um crescimento muito grande, um certo período, depois eles deram uma caída, eu acho que o mundo dos videogames em si ele tá um pouco agora, quem sabe mude, né, com a chegada do senhor GTA 6, né, que acho que o mundo inteiro tá esperando, pra dar essa virada realmente dos mundos dos videogames, a gente sabe que tá numa decadência muito grande, claro que a gente teve Baldur's Gate 3, teve Clair Expedition agora, que é um grande jogo, mas a gente tá vivendo um período bem complicado na era dos games, em que a indústria ela tá enfrentando uma falta de criatividade muito grande, né, a essa questão dos videogames. Mas voltando você comentou dessa questão da teologia. Cara, a teologia é algo que eu também tenho muita vontade de estudar. Inclusive ontem eu comprei um material católico de teologia, estava na internet, essas coisas que a gente olha na internet, está em promoção lá, eles me mandaram no Drive vários materiais de teologia, né, inclusive devocionais e tudo mais. Uma coisa só que me incomoda, que eu vejo assim, né, que muita gente fala, é de você entrar em conflito, né, e quando você começa a estudar muito teologia, porque quando você começa a estudar a Bíblia, diversas partes ali, a gente sabe que as divagações são várias. A forma de você ver elas são várias, né, e a gente sabe que a Bíblia também não é só as coisas bonitinhas, tem muita coisa também que aconteceram ali, que são narradas ali na Bíblia. E você entrar em conflito, eu não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, de que você entrou alguma vez em conflito, tá estudando e pensar assim: "Poxa, mas isso aqui faz algum sentido? Não, não faz". E depois de você buscar essa informação, você veria: "Ah, não, é por isso que isso aconteceu isso", porque também tem o fator histórico, que a gente não pode ignorar, né. Porque não é só a Bíblia, a gente tem que estudar junto com a história, para entender o contexto, para entender o que aconteceu, para entender como que era aquele povo e por que que eles estão fazendo isso, né. A Bíblia fala muito de sacrifício e tal, e a gente mesmo fala: "Ô, mas como assim sacrifício e tal?". E depois que você começa a ver como é, principalmente do Velho para o Novo Testamento, que tem essa mudança, né, radical, parece, na história, você percebe que tem muita questão, assim, muita questão que você acaba ficando e tentando entender o que acontece. Não sei se isso aconteceu com você, Caio, também. Já aconteceu. Principalmente nessa questão da própria doutrina da predestinação, sabe? Que é uma doutrina que ele coloca Deus como soberano de tudo e sobre a salvação, e ele escolhe os seus eleitos. É lógico que existe também a questão da sua vontade, que você também aceita a ele, né? Só que isso meio que bugou, porque, cara, se Deus me aceita, mas sei lá, não aceitou o outro, então, tipo assim, por que que ele continuou sendo bom, mas não aceitou o outro? E aí começou a dar um pano na minha cabeça, sabe? Só que na minha compreensão, quando eu li a Bíblia, eu li que, na minha interpretação, que aquilo era o certo, porém eu não entendia como que aquilo funcionava, e aí começa a dar uns bugs, sabe? Aí você tem que parar de estudar um pouco e começar a refletir, sabe? Digerir aquilo na sua cabeça, e aí eu compreendi que, não, tá, ele continuou sendo bom, ele é bom todo o tempo, a gente já estava caminhando pro inferno, né? E a gente foi resgatado por ele. Então,
Tipo assim, a salvação não é uma coisa ruim que ele excluiu. Não, ele pegou aqueles que crerem nele, né? Então é uma coisa que às vezes dá um bug na cabeça, essa questão da bondade de Deus, sabe? E muitas vezes é questão de fé. Tipo assim, cara, não entendo as coisas do mundo, mas eu creio que Deus é bom e não tem uma explicação. É fé, sabe? Exato. Não, inclusive você tem essa questão agora entre Israel e essa guerra que tá acontecendo ali em Israel, que você tem aquela questão da Bíblia, do filho da promessa, ó, o Corão diz uma coisa, a Bíblia diz outra, e você mesmo fica em conflito, né? Porque a Bíblia tá falando que vai acontecer, né? Que a gente tá vivendo esses períodos, e aí você fica pensando, caramba, é o fim do mundo? Será que a gente vai ver o fim do mundo? Então, várias dessas questões, assim, eu já me perguntei, já me estudei, e desde que eu entrei mais a fundo na igreja, quando eu comecei a servir, como você também, o prato de música, quando você porque é diferente de você assistir uma missa e você servir, né, porque você tá trabalhando, por mais que você tenha mais você tá trabalhando para Deus, mas você tá ali fazendo um trabalho, né, para deixar a igreja, o culto mais bonito, né, então eu vejo dessa forma, assim, eu me vi muito deparando com essas questões filosóficas, né, até sobre nós, seres humanos, né, e como tudo é perfeito. Nossa, você vê uma abelha perfeita, você vê, cara, isso aqui realmente tem que ter um criador, né, não tem como isso aqui simplesmente acontecer de uma explosão e surgir tudo, né. Mas vamos lá, quero abrir para perguntas. Thalita, André, querem comentar alguma coisa? Senhor André? Opa, eu quero. Já aproveitando, entrando nessa questão aí de desenvolvimento de conteúdo, qual que é o teu método aí para desenvolver o conteúdo para postar ali nos seus perfis? Porque eu vi que você tem ali um conteúdo não só sobre questões religiosas, mas também ligando com cultura pop, né? Com animes, com desenhos. E como é que você faz esse processo? Você vê o anime, isso lembrou aí uma questão interessante, eu vou comentar. Ou, puxa, eu tô estudando aqui uma questão religiosa que me lembrou de um anime, ou me lembrou uma passagem do anime. Cara, eu acho que é um pouco dos dois. Porque eu criei uns últimos conteúdos com base no livro que eu tô lendo, que eu não terminei ainda, chama Cruz de Cristo, de John Stott. Aí, com base no que eu vou lendo, eu vou começando a ter ideias. Daí eu começo a falar, nossa, isso aqui eu não consigo criar um conteúdo. Porque os meus conteúdos estão meio curtos, sabe? Entre 2, 5 minutos. Então eu acho mais fácil de eu produzir. Tipo, instantâneo, né? E a questão dos animes também. Eu assisto os animes, eu tenho algum insight. Falei, cara, isso aqui parece com Jesus, cara. Isso aqui parece com outra passagem bíblica. E aí eu vou criando. Eu pego algum passagem bíblica que tem relacionado com isso e tento trazer para a realidade. E eu tento sempre também trazer para nossa aplicação de hoje, porque, igual o Henrique comentou, tem muitas passagens bíblicas que é de um tempo muito antigo e, tipo, a cultura é totalmente diferente. Então, como é que eu pego, tipo, uma coisa de hoje, como, por exemplo, o Naruto, e eu mesclo com ele, cara, ele é um cara solitário que sofreu, caramba, tudo sozinho. E eu consigo pegar isso e trazer pra Jesus. Tipo assim, cara, Jesus também sofreu muitas vezes sozinho. Muitas vezes ele também tinha uns apóstolos, né? Uns amigos dele, que também abandonaram. Como, por exemplo, o Sasuke, que abandonou o Naruto. E o Naruto não desistiu e foi correr atrás dos amigos dele. E a mesma coisa, tipo, com Jesus. Ele não abandonou e foi atrás dos apóstolos e resgatou tudo mais. Então eu tenho essas ideias na minha mente, assim, de juntar os dois. Legal, bacana. Você consome bastante anime, então, tipo, pra fazer os vídeos e tudo mais? Cara, eu gosto muito. Eu não sou tão viciado em anime assim, né? Mas eu gosto bastante de acompanhei, por exemplo, tudo Naruto, Fullmetal, o My Hero, acho que falta a última temporada que lançou pra mim ver, Fairy Tail. Então, tipo, sei lá, eu consumo bastante, pensando bem, mas não sou tão hardcore assim, que é uns animes que só uns caras otaku hardcore que conhecem, ó. Eu sou mais da superfície, assim, dos animes. Tá certo. A Thalita, por exemplo, gosta dos doramas. Eu me comprometi agora a tentar assistir os doramas. Eu agora tô querendo assistir um dorama, pedir indicações pra ela. Vamos ver como que vai ser essa reação, porque
Eu confesso que eu sou mais americanizado ainda com algumas coisas ainda, eu tenho que sair um pouco do hemisfério americano e começar a consumir conteúdos mais orientais, né, então, eu ainda sou muito ainda dos desenhos, ainda mais, assim, desenho americano, mas as coisas não sou muito chegado nos animes, mas eu achei legal você gera as imagens com IA, né, também. Isso. Principalmente por causa da questão de direitos autorais, né. Se eu pegar muita coisa da internet, o YouTube bane e tudo mais. Aí eu tenho que recorrer à IA, porque também pagar um artista cada vídeo fazer arte Não, não, obrigado, não, exatamente, né, a IA nesse ponto ela faz umas capas bem legais, assim, eu também gosto bastante de utilizar ela, eu utilizo bastante inteligência artificial, né, não é à toa que eu faço uma pós de IA. Eu curto muito esse assunto, né. Cara, mas muito legal o teu conteúdo, assim, eu achei super bacana a forma como você produz, como você também expõe isso. E no começo, cara, você ficou com aquela vergonha de falar sobre Deus? Porque quando eu tinha o meu canal solo, deu alguns vídeos que eu falei sobre Deus. E eu fiquei um pouco eu vou ser bem sincero que no começo eu fiquei um pouco assim, hoje não tanto, já trouxe várias pessoas, pastor e tudo mais, mas naquela época eu fiquei um pouco assim, de falar e de tipo assim, a pessoa: "Ah, o cara lá falando de Deus", tipo, ter aquela rejeição, né. Porque quando eu estava na faculdade, eu levava uma bíblia pra sala de aula. E às vezes eu me sentia assim um pouco quando eu abria a bíblia pra ler, eu me sentia assim um pouco: "Ah, as pessoas estão me olhando, eu com a bíblia e tal". Eu não sei se você teve isso também, quando você começou a produzir conteúdo, ou você simplesmente soube: "Não, eu vou fazer independente do que vão falar, eu sei que esse é meu caminho e eu vou fazer". Como é que foi isso pra você? Cara, eu comecei no YouTube com os games, né, e aí eu postava só minhas mãos, assim, não tinha meu rosto. Então o canal chama Mãos Mágicas lá, talvez esteja sumido por aí. E aí nisso de ir postando e só aparecendo a mão e tal, daí uma hora eu falei: "Cara, acho que eu vou ter que gravar mostrando meu rosto". Daí eu fui, passei a mostrar o rosto em alguns vídeos, então acho que essa preparação dos games me ajudou a fazer esse conteúdo religioso agora mostrando meu rosto. E várias devocionais também é só áudio. Eu gravo o áudio, coloco as imagens de fundo, e isso ajuda tanto a produzir, né, quanto a não me expor tanto também de ficar gravando e me mostrando e tudo mais. Acho que isso facilita. É, isso foi uma das questões até a Thalita, que é influenciadora, eu falei: "Você sempre foi mais tranquilo com relação a mostrar a sua imagem, tipo assim, de se mostrar na internet e tudo mais, ou você também teve esse período também que você foi mais tímida e tudo mais?" No começo foi meio complicado, porque, assim, eu sempre falei muito bem, me expressei muito bem na escola, só que quando o assunto era me expor, colocar minha imagem, eu ficava tipo: "Meu Deus, será que as pessoas vão gostar?" Eu ficava, tipo, me auto-julgando, eu ficava: "Será que vão gostar? Será que a minha aparência tá boa o suficiente pra isso?" Porque no começo parecia bem fácil, eu olhava os vídeos das outras pessoas e pensava: "Nossa, é só simplesmente colocar o celular aqui e ficar assim". Não foi muito fácil no começo, mas depois de um tempo eu meio que comecei a tratar isso no sentido de que, assim, bom, se eu só ficar olhando as pessoas fazerem, como é que as outras pessoas vão me ver? Eu preciso que elas me vejam, preciso que elas saibam quem sou eu, pra poder me acompanhar, pra poder me ver, porque hoje em dia dizem, né, que você tem que ser visto pra alguém querer acompanhar seu conteúdo. Mas hoje em dia é bem mais tranquilo. No começo eu tive um pouquinho de dificuldade, mas hoje em dia já tá bem mais tranquilo. E você, meu senhor André, você sempre postando conteúdo voltado ali ao steampunk, com as suas fantasias e tudo mais, os cosplays. Como é que foi no começo? Você também teve aquela questão assim: "Putz, será que o pessoal vai curtir e tal?" Ou você simplesmente não ligou, falou: "Não, vou postar aqui, quem quiser vai curtir, quem não quiser beleza." Como é que foi? É que assim, eu sempre quis ser professor, então falar em público ou falar com as pessoas nunca foi muito meu problema. Mas assim, a questão sobre desenvolver ali, perder ali o medo de ser atenção, eu consegui com o steampunk. E daí usando as fantasias e tudo mais, eu encarnava o personagem e aí, a cara de pau vencia. Daí eu interpretando o personagem fazia coisas que eu jamais ia fazer como André.
Então, brincadeira, piada, conversar com o pessoal, chamar a atenção do pessoal, vem aqui falar comigo e tal. Isso daí eu nunca ia fazer, como o André, mas como um personagem eu fazia. Daí, aos poucos, eu fui perdendo esse medo e unindo o útil ao agradável. Daí, quando comecei a dar aula, ficou ainda mais fácil isso de perder a inibição de falar com as pessoas. E vamos aí. Estamos até hoje. Então, claro, a exposição, mostrar o rosto na internet, ela leva a uma outra questão, né, que é a questão que você não tem controle de como as pessoas, o que as pessoas vão fazer depois que vão ver teu rosto, né. Uma questão é estar ali numa sala de aula, ou estar apresentando num evento, ou estar interpretando um personagem, que daí o personagem é uma coisa, né, mas a vida real é outra. E assim, a gente vive, querendo ou não, num mundo que cada vez mais o virtual tá junto com o real. E uma coisa vai levando a outra e graças aí às leis de proteção de dados, né, a lei de proteção a LGPD, isso daí já foi um problema que já tá sendo resolvido, né, qualquer coisa que façam com os rostinhos da galera já dá pra meter um processinho, ganhar uns 15, 20 mil, então já resolve bastante problema. Exatamente, né, essas leis para celebridades que você me confunde, às vezes eu falo LGBT, não é GPD, então CTL. A galera vai me cancelar já de eu ter falado errado, né, mas é que é bem parecido, né, as leis de proteção de dados, inclusive isso é uma das pautas da pós de IA, estudar sobre essas leis. Você tem muito trabalho que você faz em cima da internet, que você tem que trabalhar e tudo mais, né. A internet, como a gente fala, é terra de ninguém. Hoje, se você quiser se mostrar que você é uma pessoa e ser outra, você consegue, muita gente faz isso. A gente não tem noção, dos bastidores da vida de uma pessoa, a gente vê o que a câmera mostra, né. Então, realmente é toda essa questão. Eu quando fui fazer conteúdo cristão, pela primeira vez, eu vinha de comédia, de games, então mudar para uma realidade e fazer alguns vídeos cristãos, por mais que não seja o meu foco do meu canal, mas que eu abri um espaço naquela época, que hoje o meu canal não tá mais no ar, é outra história, mas, que depois eu não quis mais e tudo. E aí veio logo depois eu montei os limites, foi o processo onde eu me apeguei, mas de todo esse tempo, o que me preparou para assumir os limites foi o K2, né, que era o meu canal. Então, quando eu comecei a falar sobre coisas cristãs, eu também tinha falei: "Cara, será que o cara chega aqui, tá falando de comédia, fala palavrão e do lado o cara vem falar sobre Deus? Como assim?", né. Porque esse era o meu perfil antes. Depois que eu me preparei, eu cresci na comunicação, fui entrevistando várias pessoas, igual hoje. Hoje não caberia eu chegar aqui e falar: e aí galera, e aí mano, né, ô cabeça de guidão", não valeria eu chegar dessa forma e chamar as pessoas dessa forma, porque é a comunicação, é a forma. Então, tem podcast pra entrevistar comediante, é óbvio que uma coisinha ou outra ali a gente faça uma brincadeira. É claro, eu tô tentando evitar falar palavrão, porque eu já falei muito palavrão na minha vida, eu vou ser bem sincero. Até peço perdão pra Deus, mas não é por mal, mas é que quando eu mexia com comédia, eu tinha essa questão do humor negro instalado em mim e tudo mais, mas depois que você vai, eu pra uma igreja e começa a ter contato com pessoas boas, pessoas maravilhosas, as 2 igrejas que eu trabalhei, nossa, uma educação em nível muito legal, e você começa a ver que essa questão de você se moldar, até no seu falar, da sua forma de viver, e você começa a realmente entender um pouco mais sobre Deus, estudar sobre Deus, que é uma coisa muito importante. Ano passado a gente veio de um devocional, a gente não conseguiu fazer todos os dias, né, mas todos os dias a gente tentava fazer um pouquinho, eu e minha mãe, ler uma palavra, debater sobre essa palavra, eu vejo que já foi uma mudança muito legal, muito significativa. Então são esses pequenos atos, né, muitas vezes a gente não percebe, mas, ali você vê um morador de rua, ali conseguir ajudar, claro que ajudar todo mundo a gente sabe que é difícil, porque são muitos, né, a gente tem que colocar a gente não consegue ajudar todo mundo infelizmente, né. Se nem a ONU consegue, imagine a gente, né, gente. Então, a gente tentar ajudar a quem a gente consegue, fazer parte de um projeto ali voluntário, alguma coisa assim, isso já dá totalmente uma outra cara pra pessoa, outro amadurecimento emocional. Não tô dizendo que você tem que perder a sua natureza, a minha natureza sempre foi ser mais espontâneo, né, eu vou continuar sendo espontâneo, né, às vezes a gente escapa um palavreado ali, outra coisa, né.
A Thalita sabe, às vezes não é por mal, mas às vezes a gente acaba falando uma coisinha ali ou outra, né, quando a gente tá numa situação. Mas, assim, a forma como a gente tem de tentar sempre ajudar o próximo, acho que isso faz com que nós, como seres humanos, se transformamos em pessoas melhores. E o mundo precisa disso, né? Porque eu não sei se o Caio ou o André tá ali vai concordar comigo, mas a gente tá vivendo numa sociedade, como posso dizer, muito individualista. E essa sociedade individualista tá sendo um problema muito grande, porque o meu eu já tirei, tem que ver com os caras lá. Então acabou que tem que estar a sociedade tá muito assim, né, então eu não sei se vocês veem, ninguém se preocupa mais com o próximo. Se tiver que pisar em cima da cabeça do outro pra eu ganhar, eu vou pisar e vou sair por cima. Então, a gente tá vivendo muito uma sociedade muito politicagem também, muito dividida também. Esquecendo do amor ao próximo, esquecendo também de a gente ter aquela questão da gente poder, sentar, conversar, né, e esquecer um pouco o lado: "Ah, eu sou da religião X, ele é da religião Y", beleza, tranquilo, a gente vai se amar da mesma forma. A gente tem opiniões que a gente diverge, mas tudo bem. Acho que todo mundo tem uma opinião que vai divergir em algum momento, né. Então não sei o que o Caio acha sobre isso, se também ele teve essa transformação quando entrou. Começou a fazer conteúdo cristão e tudo mais. Ah, tenho sim, porque realmente é uma cobrança em dobro, né, porque como que eu vou falar da internet quando pra todo mundo e minha vida tá uma bagunça, né. É complicado, né. E tem uma doutrina que chama dualismo, e é uma doutrina que ensina que existe uma separação entre sua vida sacra e sua vida mundana. E aí, tipo assim, no caso eu discordo dessa doutrina. Eu acho que a sua vida, ela é uma só. Tudo que você faz é santo. "Ah, mas eu contei uma piada de duplo sentido". Cara, foi, digamos assim, entre aspas, uma coisa santa. Você se divertiu, você não ofendeu ninguém, né, desde que não prejudique ninguém, óbvio, né. Mas é uma coisa que, tipo assim, você tá lavando uma panela, é algo santo. Você tá, tipo, na igreja, é algo santo. Você tá trocando ideia com seu amigo lá, cara, na intimidade, falando umas bobeiras lá. Tipo, é uma coisa boa, é uma coisa santa. Quantas vezes você não às vezes tá mal, você vai conversou umas bobeiras com seu amigo, cara, você volta pra casa, nossa, tranquilo, de boa, você, né, descarregou. Então, como você vai falar que aquilo não foi bom? Então acho que é isso, tudo na sua vida é santo, é bom, e você pode ter essa descontração, porque a gente vive no mundo, não tem como ficar separado, você vai virar um monge num monastério santo, né. Então, tipo assim, a gente tem que ter sabedoria pra tá sabendo o que fazer e saber que tudo é pra glória de Deus, né. Com certeza, a gente várias vezes Deus se mostra de uma forma diferente, né, às vezes não é dentro de uma igreja que você vai encontrar Deus, às vezes é desabafando com um amigo, ali pode falar pra você, desculpa. Essa questão sobre a alegria e a religião me lembrou muito uma coisa que a gente esquece, que tá na Bíblia e que poucas vezes é mencionado, que a alegria, né, Jesus, ele só se revelou na alegria. Todos os milagres de Jesus, ele não fez dentro de um lugar fechado, com todo mundo sério. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, num casamento, porque a galera já estava bêbada e estava reclamando que queria beber mais. O ressuscitar Lázaro é porque o cara tinha caído numa festa. Ele ficou sabendo ele estava numa festa e a prima dele chamou: "Ó, Jesus, então, o Lázaro tá passando mal, vem aqui ajudar ele". Os momentos ali de maior descontração, né, na Bíblia mesmo é dito muitas vezes que Deus era uma pessoa festiva. Ele estava sempre em festa, sempre, dando risada, sempre claro, ele dava o sermão dele religioso, dava, mas a maior parte das vezes que o maior ensinamento que ele vem das parábolas e tudo mais, era um momento de alegria e descontração que estava ele ali com os discípulos, né, com os apóstolos faziam umas pergunta besta, e ele respondia com uma historinha para eles entenderem. E essas historinhas, né, que a gente chama de parábola, se a gente for pegar ali lá da essência da própria expressão parábola, né, do grego, é tipo uma piada, como se fosse um faz de conta. Então assim, a gente acaba ficando pensando muito nessa questão que, temos que levar a vida com extrema seriedade religiosa, só que não, a gente pode se divertir, tá, é a essência
do cristianismo é diversão. E assim, por bem ou por mal, nós sabemos o que Jesus fez até ter 12 anos de idade e com 30 e depois dos 30. O que ele fez dos 12 aos 30, que é justamente a tua idade, né, Henrique? Nós não sabemos. E aí? Será que ele também não deixou sair um palavrão quando acordou de manhã e bateu o dedinho na quina da cama que ele tinha acabado de construir? Será que ele não soltava alguma expressão chula quando ele estava ali serrando madeira com o pai dele e entrava numa ferpa na mão? Não, e tem uma outra parábola que a gente não pode se esquecer, né? A Bíblia, claro, ela não vai colocar, mas quando Deus chegou lá e viu que estavam transformando ele em um comércio, ele ficou bravo? Acho que foi a única vez que ele ficou bravo na Bíblia, né? Ele deve ter xingado os caras, né? Eu imagino. Eu imagino, deve ser pra, pô, os caras chegaram aqui e desde só, meu pai dão três, mano. Exatamente, né, deve ter falado: "Pô, os caras vocês estão querendo vender coisa aqui, cara, transformar num comércio", né. Que infelizmente, a gente tem que lembrar que tem muita gente que se favorece. E aí eu não vou entrar no mérito de debater qual religião, mas a gente sabe que a gente já teve muitos escândalos religiosos, né, com gente desviando dinheiro, pedindo né. Exatamente, e tudo mais, né, com gente vendendo coisa que não tem cabimento e tudo mais, né. Então a gente sabe que esse tipo de coisa acontece hoje muito, né, agora eu falo, as pessoas só se importam com elas mesmas, né. Porque se você pega muita gente, lá, por exemplo, quando teve a questão do Rio Grande do Sul, vou pegar como exemplo, muita gente fez pix lá pra vaquinha. Vamos pegar e falar o nome do rapaz, o Nego Di lá, por exemplo. Muita gente fez vaquinha pro Nego Di, quando foi ver ele doou R$100, pegou o resto pra ele. Você estava com o coração querendo doar, mas aí você foi doar pra uma pessoa, falou: "Não, o meu eu vou ajudar", e aí, quando você decidiu ajudar, você descobre que o teu dinheiro tá indo para o bolso dele. E muitas vezes acontece isso, a gente não sabe como muitas vezes a gente sabe que tem esse tipo de questão, né, e a gente sabe que as questões, assim, que envolvem Deus, elas são muito mais emotivas, então mexe com a emoção da pessoa, não, a pessoa vai doar, a pessoa vai me ajudar e eu vou desembolsar esse dinheiro, e infelizmente esse tipo de coisa acontece, né, o que eu acho muito errado, porque Deus, ele desaprova isso, foi um dos momentos que ele fica mais bravo é quando usam o nome dele para fazer comércio, né. Ele realmente mostra que ele não gosta disso, que ele quer realmente não tem nada errado você montar uma livraria cristã, né, é um comércio, mas ali você não tá enganando ninguém, mas o que ele não quer é que as pessoas utilizem o nome dele pra dar golpe, pra enfim, você pra que use o nome dele pra se crescer em cima, né, então, realmente Deus é maravilhoso, a gente sempre tem que estar pesquisando, tá lendo, eu acho que a nossa Bíblia de casa não tem que estar pegando pó, né. A gente às vezes chega em casa lá, vai pegar a Bíblia, tá com pó, não pode deixar a Bíblia com pó, tem que estar lendo, refletindo. O amor mesmo que a gente fala, né, eu e a Thalita, a gente tá aí, agora indo pra 7 meses de relacionamento, eu e ela, né, passou tão rápido, parece que foi ontem que eu conheci ela, mas enfim, a gente tá em um tempo juntos, então eu acho que o que a gente tá vivendo é abençoado, porque a gente vai à igreja junto, ela sempre vai comigo quando pode. Por um momento eu deixei de abrir mão da minha fé, eu deixei de abrir mão da fé dela, a gente é de religião diferente, e eu respeito a religião dela, ela respeita a minha. Quando eu puder, eu não fui na igreja que é a Trinité Adventista, eu não fui na igreja adventista, mas quando puder, eu quero ter a chance de conhecer também, como ela já conheceu a católica, e não tem nada de errado, se tiver um dia que ajudar a igreja adventista, eu vou ajudar a igreja adventista e acabou, se eles precisarem de alguma ajuda, como ela também pode ajudar a igreja católica quando precisar. Então acho que a gente tem que ter esse olhar mais humano, né, para as coisas, né, que eu acho que realmente é o que Deus quer, né, independente do ponto de vista, eu acho que fazer o bem para o próximo, colocar em prática a palavra de Deus, eu acho extremamente importante do que só a gente às vezes ir na igreja ou escutar o padre falar, o pastor falar e chegar em casa e a coisa continuar a mesma coisa e não resolver, né. Então eu penso dessa forma, né, não sei se vocês concordam comigo, discordam, né. Querem comentar alguma coisa? Pode falar, Thalita. Essa questão da religião é um pouco complicada, mas eu concordo com o que você falou, porque, assim, pra mim, como eu sou adventista, no caso, no que eu acredito, pra mim,
todo tipo de amor, todo tipo de religião é válido, independente se é, como dizem, né, a Umbanda, o catolicismo, independente do que, pra mim, o importante é a pessoa acreditar naquilo, né, que ela tá disposta a seguir. Porque, assim, pra mim não existe religião certa. Pelo menos na minha opinião. O importante é você crer, o importante é você estar ali, o importante é você fazer o bem. E dentro da igreja adventista tem muito projeto e eu nunca vou esquecer disso. Antes de eu vir aqui, né, para o Paraná, eu não sou daqui, mas antes de eu vir lá em Manaus, tínhamos um projeto que no sábado, eu não lembro se era sábado ou quarta-feira, à noite nós íamos no centro fazer distribuição de refeições, e nesse dia específico eu nunca vou esquecer, acho que eu nunca contei isso pra você, Henrique, mas isso eu nunca vou esquecer. Nós íamos lá fazer a distribuição de sopa, em específico veio uma garotinha, eu nunca vou esquecer disso. Ela pegou era um pratinho de sopa, ela pegou aquilo, comeu, ficou tão feliz, e às vezes a gente pensa tipo: "Nossa, será que a nossa situação tá tão ruim pra estar reclamando? Será que eu não deveria ser mais grato por aquilo que eu tenho?" E isso naquele dia me tocou, porque pra mim, era só um pratinho simples, mas pra aquela garotinha e pra família dela, não era uma coisa simples. Sabe lá quantos dias eles não estavam sem comer, sabe lá se aquele era o único dia que eles teriam comida. E dentro da Adventista tem vários projetos, mas esse em específico eu nunca vou esquecer desse dia. A gente faz arrecadação de alimentos, a gente, dependendo da data, a gente monta ali no espaço da igreja, algo para a comunidade. E não só na Adventista, eu sei que a católica, outras religiões com certeza devem ter projetos assim. Então, para mim, como eu sou adventista, eu creio nisso, mas também sempre vou respeitar. Como o Nick disse, né, a gente já tá aí há um tempinho juntos, eu respeito, já fui na igreja católica e pra mim tudo bem, porque na minha opinião, o importante é você crer. Mas voltando pro episódio, não, realmente pode falar, Caio, desculpe. Pro Só uma recomendação quando essa questão do dinheiro com a religião e tudo mais, né, que nem eu recomendo que você, caso goste de ofertar, você tá numa comunidade onde você sabe onde o dinheiro tá indo. Exatamente. Tem uma transparência, tem um boletim do extrato e tudo mais, né. No meu caso, eu sou do interior, na igreja tem uns 150 membros, mais ou menos, um pouquinho mais. Então, tipo assim, é mais fácil a gente estar em comunidade e controlar isso, né. Na igreja, sei lá, como São Paulo, talvez seja mais difícil. Mas minha recomendação é essa, tipo, você sempre saiba pra onde seu dinheiro tá indo. Não, tipo, se não entregue, a não ser que você queira também, né, você às vezes só quer: "Ah, eu quero contribuir, tipo, minha parte tá feita". Mas caso você tenha uma questão rigorosa mais com o dinheiro e queira um controle maior, tem igrejas que fazem isso, fazem um boletim e dá o extrato de tudo que entrou, que saiu, aí você deixa, você vai embora, né, o que a igreja tá gastando, né. Com certeza. Isso que a Thalita falou é muito legal, porque você vai realmente ter o contato, né, com as pessoas. A FAI, a minha faculdade onde me formei, a gente tem um projeto de voluntários em que a gente ia lá, o próprio professor Gilmar já esteve aqui falando, em que você tinha um contato com essas crianças, né, e o que a Thalita falou ali, o que é pouco para nós é muito para eles. E você tem aí aquela coisa de você refletir, cara, às vezes a gente reclama que nada tá dando certo na nossa vida, que tá tudo horrível, que não sei o quê, que biriri, bororó, e quando a gente se depara com como uma situação dessa, como a Thalita descreveu ali, a gente percebe o quanto a gente é ingrato com as coisas boas da nossa vida, né, que às vezes a gente tem tudo, a gente tem condição de comprar, roupa, condição de comprar comida, né, que digamos que seria o nosso essencial, mas a gente tem lá em fartura, e a gente reclama, e aí a gente vê uma situação de uma pessoa em que ali um prato de comida seria um luxo para ela, seria uma refeição para ela, e a gente não consegue, às vezes fica cego, fala: "Pô, eu quero mais, 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 sempre mais", e às vezes esquece de ajudar o próximo. Bom, antes da gente seguir para o momento capcioso, Thalita, professor André, querem comentar alguma coisa? Tranquilos? Bom, Caio, eu queria ouvir você tocar um pouco de guitarra pra gente, você consegue cantar uma música pra nós?
Vou estar tocando para vocês aqui. Não sei o quanto eu posso tocar por causa de direitos autorais. Então vou fazer uns riffs. Vamos ver se eles conhecem as músicas. Essa é uma banda cristã brasileira, hein? Vou tocar uma do Projeto Sola, que é a banda que eu comentei no vídeo. Eu vou arriscar cantar. Eu falei também que eu não sei cantar, né? Mas vamos lá. O grande eu sou com sua voz no chão a existir, por ele caminhar, seguir na igreja, seu santo nome, até o fim, sempre glorificar. E agora eu vou fazer o que eu gosto de fazer no canal, né? Que é pôr uma música de fundo e criar em cima disso, fazer um improviso, né? Muito obrigado, Henrique, pela oportunidade. Valeu!